e agora através da sua poderosa palavra. Quantos querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Nós iremos ouvir a palavra, a mensagem da noite. Fica de pé em nome de Jesus. Isso. Nosso pastor Tarcísio estará ministrando a palavra aos nossos corações. Quantos podem receber o servo de Deus com as palmas bem alegres, gente? Paz para os irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 20. Mateus 20, versículo 29. Mateus, capítulo 20, versículo 29. Vai começar no versículo 29, que tem como título Os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que queres que eu vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Podeis tomar assento. Meus amados irmãos, estamos felizes por estar aqui com os irmãos nessa noite. O pastor, nesse domingo, nos pegou no laço. Pastor? Pegou nos laços para que a gente pudesse trazer a mensagem da parte de Deus nessa noite. Não é fácil, é uma grande responsabilidade falar da palavra de Deus, apesar que a palavra não é nossa, a palavra de Deus, mas temos que pesquisar, estudar, para trazer um conteúdo de forma que possa alimentar os nossos corações. E o texto de hoje nós estávamos pensando, meditando. Eu até falei sobre esse contexto aqui no mês passado. Parece que eu deixei alguma ideia sobre o contexto de hoje, mas eu estava me lembrando em casa hoje, para a gente poder entrar dentro do texto, que da primeira vez que eu trouxe a mensagem aqui, que eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue, e eu falei sobre duas palavras do grego, que é suzu e epolose. Suzu, tantas as duas palavras estão ligadas umas à outra, no sentido de curar. Só que suzu é libertação, é salvação, é livramento. Epolose é um processo de tratamento de cura interior. Ou seja, Jesus estava curando a mulher. Eu falei aqui no ano passado que Jesus curou a mulher, fez um processo interior. A cura dela não se abrangeu somente a questão física, mas a questão da alma, a questão do coração. Foi um processo que ela estava vivendo e que ela precisava de um tratamento específico da parte de Deus. Interessante que eu mostrei aqui no ano passado que existiam motivos pelos quais ela não poderia estar no lado de fora da casa, mas motivos determinantes fizeram com que ela enfrentasse a multidão. Interessante que, estudando este texto, é diferente, é um pouco diferente. A mulher estava com um problema que aos olhos das pessoas ninguém sabia, ninguém conhecia. Porém, esse caso aqui é específico, porque todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo que olha para ele sabe a pessoa que ele é durante o seu dia, o seu cotidiano. Ou seja, eles eram dois homens cegos, a Bíblia não diz se eles eram de nascença, mas que eles eram cegos, que eram colocados à beira do caminho para pedir esmola. Interessante que, estudando as Sagradas Escrituras, e eu já falei para os irmãos que eu amo grego, Amo grego, pastor? O pastor fala línguas estranhas, a gente fala o grego, Claro que a gente está aprendendo ainda, A gente nunca sabe tudo, irmãos? A Bíblia é uma fonte que nunca se esgota. Quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa, quanto mais você estuda, mais você aprende. Mais Deus fala contigo por meio da sua palavra. Mais a palavra de Deus se transborda dentro de você
e a gente entende que quanto mais a gente estuda, é uma fonte que entra dentro de nós, que ela nunca se esgota, está sempre jorrando dentro dos nossos corações. E é com muito temor e com muito tremor que eu trago essa palavra para os irmãos aqui nesta noite, quando eu utilizei no mês passado o termo com a seguinte expressão: Rinaigos Roi Hoftamoi Remon. Rinaigos Roi Hoftamoi Remon. Ou seja, uma oração específica de dois homens que fizeram uma oração com propósito. Ou seja, eles estavam falando o seguinte: se você recebe, eu recebo juntamente contigo. Se as portas se abrem para você, para mim também vão se abrir. Se você é curado milagrosamente, para a minha vida o milagre vai acontecer dentro da mesma proporção. Então, Rinaigos e Roi Hoftamoi Remon eram duas pessoas que estavam orando, buscando o mesmo objetivo, estavam orando, buscando o mesmo propósito. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo: nós vamos clamar a Deus, nós vamos colocar diante de Deus, e o Deus que nós servimos, Ele vai ouvir as nossas orações, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, nós vamos orar e nós temos a convicção que Deus trará resposta para nossas vidas. Então, o Rinaigos Roi Hoftamoi Remon é o seguinte: que os nossos olhos se abram e que não fiquem em nós vestígios de cicatrização. Na verdade, eles estavam dizendo para Jesus o seguinte: que os nossos olhos se abram, não os olhos físicos, humanos, mas os nossos olhos espirituais se abrem, e que nós possamos ter a sensibilidade e que não fique em nós nenhum ressentimento, nenhum ressentimento de mágoas passadas, de problemas que ficaram no passado e que nós precisamos ser curados inteiramente. Ou seja, nossos olhos vão se abrir, mas dentro de nós vai ser passado um processo, que vai ser feito um processo de cicatrização interior, e que nós vamos ficar livres de todo o mal que fizeram contra nossas vidas. Isso por quê, irmãos? Porque estudando, eu observei uma coisa. Os irmãos lembram de João capítulo 9, versículo 1, 2 e 3? Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem cego? E Jesus responde da seguinte forma: nem ele, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que o nome de Deus pudesse ser glorificado através dele. O interessante aqui é que existia uma superstição entre os judeus, principalmente entre os judeus, que qualquer criança que nascesse com algum tipo de deficiência, ou seja, o pai ou a mãe ou qualquer membro da família cometesse algum delito grave, considerado gravíssimo, e que não fosse cobrado diretamente com essas pessoas adultas, quando uma criança nascesse, quando a criança fosse gerada e viesse com alguma deficiência física, esse problema que estava acontecendo com essa criança era como se estivesse fazendo justiça. Ou seja, os problemas recaíram sobre esta criança e Deus estaria cobrando, Deus estaria fazendo justiça a essas pessoas que estavam acabando de nascer. Ou seja, os judeus pensavam que o fato de ele ter nascido cego, ou o fato de qualquer pessoa, qualquer ser humano que viesse ao mundo com qualquer deficiência no corpo, é porque Deus estaria cobrando diretamente, o pecado estaria caindo sobre essa pessoa. Mas Jesus repreendeu ele, dizendo: nem ele, nem seus pais pecaram, mas nasceu assim para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Isso era uma das ideias que existia entre os judeus. Outra situação que existia entre os judeus, principalmente porque aquela região da Palestina era dominada pelo Império Romano. Existia uma lei imperiana que qualquer criança que nascesse cego ou qualquer tipo de deficiência, pastor, os pais não tinham obrigação de criar nenhum tipo de vínculo com elas. Ou seja, qualquer criança que nascesse com qualquer tipo de deficiência, o pai ou a mãe, se não quisesse cuidar deles, poderia abandoná-los, poderiam rejeitá-los, ou poderiam matá-los por afogamento em qualquer rio da região. Ou seja, se uma criança, ou seja, muitas dessas pessoas que estavam nas ruas, elas não estavam nas ruas porque queriam. Existia um problema do passado que envolvia essas pessoas diretamente.
E é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesta noite. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesta noite. Existem coisas, às vezes, que estão no nosso passado, que precisa ser tratado, que precisa ser liberado uma palavra de perdão, que precisa ser tocado em você de uma forma que você se libere para si mesmo, e nunca mais essas coisas venham afetar você, de modo que você não consiga adentrar na presença de Deus de uma forma perfeita e da forma como você gostaria de adentrar na sua poderosa presença. Então Deus está dizendo para você, hoje Deus vai tratar com você, hoje Deus vai trazer uma palavra de cura para a tua alma, para o teu coração, de ponto de você chegar aqui e sair daqui nessa noite dizendo, eu estou curado, eu estou liberto, eu estou transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo na minha vida. E quando eu li esse texto, irmãos, eu chorei muito. O Espírito de Deus tocou no meu coração, porque Deus tratou comigo coisas que estavam no passado, coisas que estavam lá atrás. O pastor sabe da minha história, conhece a minha vida, sabe do que eu passei, sabe do que eu vivi. Deus falou comigo nesta noite, quando eu vim para cá, hoje será a noite que eu vou curar você por completo. Hoje será a noite que um milagre será feito no teu coração, e nunca mais você vai lembrar dessas coisas como mal, como feridas, como tristeza, mas você vai ser curado e Deus será exaltado através da sua vida. Então a lei imperiana dizia o seguinte, que se uma criança nascesse deficiente, o pai poderia abandoná-la, o pai poderia rejeitá-la, o pai poderia levar a qualquer rio da região e poderia matar por afogamento. Se um pai ou uma mãe não tivesse coragem de matar o seu próprio filho, eles poderiam preparar um cesto, dependendo do tamanho da criança, colocar dentro do cesto, deixar de acordo com a correnteza do rio, deixar que o rio levasse. Ou seja, eles estavam tirando de si a responsabilidade de que aquele crime fosse cobrado nos seus ombros. Ou seja, se uma criança fosse para o rio, ficava à mercê da própria criança a sua morte ou a sua sobrevivência. Então, muitas dessas crianças, quando eram adotadas por outras pessoas, estou falando aqui, mas não estou dizendo que todos os pais faziam isso. Mas a lei amparava os pais, caso eles quisessem tomar essa atitude. O pai amparava se eles quisessem, estavam resguardados pela lei, eles poderiam matar por afogamento, ou poderiam rejeitá-los, colocando no rio, para que o rio levasse para onde quisesse aquela criança, para que não criasse nenhum vínculo, porque uma criança saudável, ela contribuía para a sociedade em muitas situações, para o bem comum da sociedade, até mesmo para a própria progressão da sua família. Mas se uma criança nascesse deficiente, era um problema seríssimo para o seu pai, para a sua família. Então, muitos pais rejeitavam essas crianças, e quando elas eram adotadas por alguma pessoa, a pessoa que adotasse, em troca de tudo que aquele pai, aquela pessoa que adotasse, fizesse pelaquela criança, pelaquela pessoa, à medida que ela ia crescendo, ele teria que trabalhar fora. E qual era a forma que eles faziam esse trabalho? Era um trabalho escravo. Por isso que muitos deles iam para as ruas, para mendigar, para esmolar. É tanto que o texto vai dizer que eles, quando ouviram falar que Jesus estava, porque a multidão os repreendia, a multidão olhava para eles, não olhava eles com bons olhos, ou seja, a sociedade os desprezava, esse tipo de pessoas. A sociedade olhava para eles e olhava eles como pessoas qualquer da sociedade, pessoas sem qualquer vínculo com a sociedade, pessoas que não tinham nenhum bem comum para essa sociedade. Então a multidão os repreendia para que eles não pudessem ter voz, a voz deles não pudesse ser alcançada diante de Jesus. Mas, irmãos, aqui está um grande segredo, e o segredo das nossas vidas é o clamor. Aqui estivemos de joelho dobrado orando, e quando nós colocamos um propósito de oração, de clamor, irmãos, o clamor é o grito que a alma expressa, aquilo que você não consegue falar, aquilo que não consegue sair de teus lábios. Quando a alma começa a clamar, é como se alguma coisa dentro de você começasse a se movimentar de uma forma que aquela tristeza, aquela angústia, aquele ressentimento ruim que está dentro de você, tivesse dentro de você e chegasse até os ouvidos de Deus, dizendo: Senhor, clama, dizendo para o Senhor que aquilo que estava diante dele era uma situação de emergência, era uma situação de que eles necessitavam da presença de Deus para as suas vidas, porque eles estavam querendo que algum milagre acontecesse na vida deles de imediato.
Então eles eram colocados nas ruas. E muitos deles não conheciam, não sabiam quem eram os seus pais. Muitos deles não sabiam quem eram os seus familiares. Eles acreditavam que aquelas pessoas que adotaram eram seus pais. E muitos deles eram tratados com desprezo, porque eles iam para ruas e aquilo que eles tinham que trazer para o sustento, não somente deles, mas principalmente da família ou da casa onde eles estavam abrigados. Ou seja, o pai ou a pessoa que adotava fazia o seguinte: olha, vocês vão para as ruas, vocês precisam trabalhar, ou seja, mesmo que seja um trabalho escravo, mesmo que seja um trabalho onde havia sofrimento, havia angústia, havia tribulações, mas aqui tudo que eles conseguiam com aquelas esmolas, eles não ficavam para eles, ou seja, era como se fosse uma troca. Vocês têm moradia se trazerem alguma coisa para nós, ou seja, vocês vão ter roupa se trouxerem alguma coisa para nós, vocês têm onde dormir se trouxerem alguma coisa para nós, vocês têm o que comer se trouxerem alguma coisa para nós. Ou seja, eles não viviam para si mesmos, eles tinham que trabalhar para as pessoas, para o seu próprio meio de sobrevivência. Então aqui está um desejo enorme de se livrar daqui. Então quando eles falam Rinaigosse, Roy, Hoftamor, Remo, está dizendo: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos de forma milagrosamente e perfeita, e que não fiquem em nós vestígios de cicatrização. O milagre será feito de uma forma extraordinariamente perfeita, e você nesta noite vai sair daqui nesta noite dizendo que só o Senhor é o Deus da sua vida. Glória a Deus. Jesus pergunta: que queres que eu vos faça? E eles perguntam que nossos olhos sejam abertos, que nós possamos ser curados milagrosamente. Jesus responde de uma forma seguinte: Veptu mechá, ou seja, que seja feito conforme vocês estão me pedindo. Nenhum momento na Bíblia, pastor, eu vejo aqui Jesus respondendo orações de acordo com aquilo que a gente pede. Porque muitas das vezes, às vezes nós oramos a Deus pedindo a Deus alguma coisa, Deus até nos ouve, mas nem tudo que Deus nos ouve significa que Ele vai responder as nossas orações. Até porque 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ou segundo a sua vontade, Ele até pode nos ouvir. Agora, se Ele vai dar, depende se estiver dentro dos planos da vontade dEle. Ou seja, o mesmo Deus opera em vós, tanto no querer, como no efetuar, segundo a sua vontade. Ou seja, o fato dEle te ouvir não significa que Ele vai te responder. O fato dEle estar ouvindo as suas orações não significa que a tua resposta vai chegar nessa noite. Mas uma coisa eu acredito: se aquilo que você estiver pedindo estiver dentro dos planos da vontade de Deus, você pode clamar nessa noite, você pode pedir com fé, você pode orar com fé, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isaías capítulo 65, versículo 24: e antes que eles clamem, diz o Senhor, eu os ouvirei. E estando eles ainda falando, eu já tenho resposta, eu já tenho resposta, eu já tenho resposta, eu já tenho resposta. Deus tem resposta para a tua vida nesta noite. Aleluia. Veptu mechá, ou seja, que as suas orações sejam respondidas de acordo com aquilo que você está me pedindo. Então o Senhor faz um milagre, porque o que acontece? Jesus olha a situação que está acontecendo com eles. Jesus tem uma visão ampla, porque a gente olha para as pessoas, às vezes a gente pensa que aquela pessoa que está sorrindo está bem com ela. Essa é a primeira impressão que a gente tem da pessoa. A gente vê uma pessoa sorrindo, mas a gente não sabe que às vezes aquele sorriso é para esconder algo que está dentro dela, que ela não consegue expressar para ninguém. O fato da mulher ter se aproximado de Jesus, que eu falei aqui no ano passado, que o fato dela falar: se eu tocar em Jesus serei curado. Tocar era como se ela transportasse para Jesus um sentimento que somente ela estava vivendo, mas ninguém sabia. Ou seja, existem coisas que estão às vezes dentro de cada um de nós, que somente o Senhor sabe. Somente Deus sabe o que a gente passa, o que a gente vive, o que a gente está pensando, ou analisando, ou refletindo. Às vezes isso acontece muitas vezes quando nós vamos dormir, nós vamos deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro, e a gente fala: Senhor, em paz eu dormirei, em paz eu me levantarei, bendito seja o nome do Senhor. É nessas horas que muitas das vezes o conflito começa, é muitas das vezes que nessas horas a guerra inicia. Mas eu tenho certeza de uma coisa: por mais que existam guerras, existam conflitos internos dentro de cada um de nós, o Senhor está aqui nesta noite, e a palavra que Ele me trouxe aqui nessa noite é: Ele vai te curar. Aleluia. Haverá milagre no teu coração, haverá milagre na tua alma. Nunca mais
esse ressentimento de mágoa, de tristeza, de angústia, vai fazer você sofrer. Você vai sair daqui hoje curado, renovado, restaurado, liberto, aleluia, porque o Senhor está dizendo para você que tem cura na casa nesta noite, tem milagre nesta casa nesta noite, tem portas abertas nesta noite, tem coisas tremendas que Deus quer fazer através da sua vida. Glória a Deus. E Jesus, movido de íntima compaixão, Jesus olhou para eles e disse: vocês precisam ser curados, vocês precisam ser tocados, é preciso que a minha presença toque em vocês. E é tão bom, pastor, é tão bom quando a gente tem uma sensibilidade do Espírito Santo, quando a gente vem para a casa de Deus, porque, irmão, sentir a presença de Deus é algo que a gente não só sente aqui dentro da igreja, a gente sente dentro de casa, a gente sente dentro do ônibus, porque quando a gente coloca os nossos pensamentos para Deus, é tão bom, porque quando eu tive uma moto, irmãos, quantas vezes eu chorava dentro do capacete, no capacete pilotando a moto, quantas vezes eu sentia a presença de Deus, eu falava em línguas estranhas, eu chorava, irmão, sentir a presença de Deus não é algo que não se deve vender, não se deve, é algo irrecompensável, é coisas tremendas. Então, aproveite na sua vida, viva intensamente a presença de Deus na sua vida, aonde você estiver, estabeleça um propósito, um compromisso de comunhão, estabeleça um propósito de comprometimento com o reino, aleluia, não fique olhando para as coisas desse mundo, tudo passa, esse mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus, nesta noite, está dizendo para você, Ele vai te curar, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui liberto, você vai sair daqui renovado, porque o poder da palavra te cura nesta noite, em nome de Jesus. Mais forte, gente, é pela palavra. Diaconisa Rosana, louva o Senhor. Olha para o seu irmão e diga: que palavra boa, irmão. Deus é fiel, gente, Deus é fiel. Deus abençoe, pastor Tarcísio. Paz do Senhor, igreja. O pastor sempre pega a gente de surpresa, né? Mas antes de louvar, irmãos, quero contar assim um feito que aconteceu comigo.